Vamos lá, meu nome é Frederico, eu sou professor na área de redes, programação, arquitetura, na área de computação, de forma geral. Esse videozinho, ele é direcionado ao meu aluno de orientação de iniciação científica e ele está fazendo um aplicativozinho em linguagem C, tá? E a ideia é passar para ele com esse videozinho agora de como é que ele utiliza as structs da linguagem C. Vou passar na prática, um estudozinho de caso, e esse exemplozinho, para não ficar muito grande, consiste em receber os dados de um usuário e receber a resposta de duas perguntas desse usuário. Montar um menuzinho, fazer uma coisa bem elaborada. Tá? Nesse menuzinho eu consigo cadastrar o usuário e consigo depois ter um relatório dos usuários cadastrados com suas respectivas respostas. Beleza? Num segundo momento, a gente faz um segundo vídeo para que eu explique como é que a gente faz para salvar fisicamente, não ficar só na memória, né? Gravar em disco, em SSD ou na rede, as respostas dos usuários. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui agora o CodeBlocks. E aí, bom, tá aqui o código, até para a gente ganhar tempo. Se eu for digitar tudo isso aqui, nós vamos perder tempo com isso e a videoaula vai ficar bem grande e extensa. Aqui eu tenho as bibliotecas que eu vou utilizar, tá? Bloqueiozinho para trabalhar com o idioma português, inclusive o C cedilha, os acentos, stdio e lib, meio que padrão, e algumas funçõezinhas da biblioteca Conio. Bom, logo de cara eu tenho aqui a minha função principal, tá? E aí eu vou escrever todo o meu programinha aqui dentro. Tá? A primeira coisa que eu fiz foi definir a minha struct. O que é a minha struct? Nada mais do que uma matriz. A grande diferença de um struct para uma matriz comum é que quando eu defino uma matriz de números, eu tenho lá várias linhas e colunas, onde em cada posição eu posso armazenar apenas um tipo de dado, que são os números. No caso da struct, eu consigo definir uma matriz onde cada coluna dessa matriz eu defino um tipo de dado específico. No caso aqui dos usuários, eu estou criando uma matriz, tá? Uma struct, tá? Vou utilizar os comandos padrão, typedef struct, e aí entre as chaves eu vou definir a estrutura, né, dessa minha matriz, dessa minha struct, onde cada coluna tem um tipo específico de dados. Então aqui eu estou dizendo que a minha primeira coluna vai receber números do tipo inteiro e o nome dessa coluna, né, esse campo, se chama número. A segunda coluna eu estou definindo um tipo char, tá, com o nome usuário de até 50 caracteres. Mesma coisa para a coluna e-mail, onde eu aceito até 50 caracteres também. Tenho mais uma coluna, mais duas, né, que eu chamo de Q1 e Q2, que é uma alusão às questões do nosso exemplo, questão 1 e questão 2. Eu vou receber como resposta dessas questões apenas números, tá? Ou seja, um exemplo bem simples. Nesse exemplo, perdão. Nesse exemplo, a gente vai receber resposta só sim ou não. Então, é só o número 1 ou o número 2. Tá? Bem binário. Definindo a estrutura das minhas colunas, o tipo bonitinho, eu vou dar um nome, né, ao tipo de variável que eu estou criando, ao tipo de struct que eu estou criando. Vou chamar ela de cadastro underline usuários. Tá? Então, criei esse tipo. E aí eu posso utilizar ela como se fosse uma variável. Tá? Então, em vez de colocar int, igual eu estou declarando aqui a variável op, int op, eu coloco o nome da variável do tipo de variável que eu acabei de criar, cadastro underline usuários, e aí aqui, ó, eu vou informar o nome da variável, que é do tipo cadastro usuários, e quantas linhas essa minha nova variável vai ter. Então, eu estou falando que essa minha nova variável tem 100 linhas. Então, notem bem, eu tenho a primeira coluna número, a segunda coluna usuário, ou seja, o nome do usuário, a terceira coluna
o e-mail do usuário, a quarta coluna, questão 1, e a quinta, questão 2. E 100 linhas para receber todos esses dados. Ok? Então, essa aí é a nossa struct. Vamos ver como é que funciona para a gente trabalhar com ela. A primeira coisa que eu defini aqui foram algumas variáveis, tá, que eu vou precisar aqui no nosso processo. Todas são do tipo inteiro, então, de acordo com a utilização no programa, eu vou informando a vocês onde é que ela está declarada. O setLocale aqui é simplesmente para que o meu programa seja utilizado em português brasileiro, né, com C cedilha, tio e os demais acentos que são característicos da nossa língua. E aí eu começo o meu programa com uma estrutura do while. Tá? Começo aqui com do e vou até lá embaixo com um whilezinho, verificando se a minha variável OP é diferente de 3. Se ela for igual a 3 é porque eu quero finalizar meu programa. Então eu vou sair aqui e não tem mais nada a ser feito. Mas enquanto ela não for igual a 3, eu vou executar tudo que estiver aqui dentro do meu do. Então primeiro eu montei um menu, tá? Vídeo aula utilizando struct, menu de opções. A primeira opção é para cadastrar esses usuários, né? Então eu criei aqui uma estrutura para colocar um número, ou seja, um código do usuário, para colocar o nome, para colocar o e-mail e as respostas das questões 1 e 2. Então, está aqui o menuzinho, cadastrar. A segunda opção do menu, eu vou listar todos os usuários cadastrados, tá? E a terceira para encerrar o programa. Então, o usuário vai informar para mim 1, 2 ou 3, vou colocar dentro da variável OP, que é do tipo inteiro. E aí a primeira coisa que eu verifico é se o usuário digitou, né, uma das opções válidas do menu. Se ele não digitou uma opção que seja 1, 2 ou 3, conforme está aqui nesse if, eu vou apresentar essa mensagem, tá, informando que a opção que ele digitou ela não existe. E dessa forma eu vou mostrar novamente o menu e eu vou obrigar ele a colocar um valor correto. Se ele não quer usar o programa, ele vai digitar 3 e vai sair. Senão ele vai ficar entre as opções 1 e 2. Bom, caso ele coloque uma opção válida, que seria 1, 2 ou 3. Se ele colocou 1, aí sim eu vou tratar o quê? O cadastro dos usuários. Como é que eu vou fazer o cadastro desses usuários? Eu estou trabalhando com a variável pose para ficar tratando a minha posição, ou seja, minha quantidade de usuários já cadastrados. Lembre-se lá em cima que eu coloquei que o máximo que a minha struct vai conseguir armazenar são 100 usuários. Então, se eu já tiver 100 usuários cadastrados, ele não vai me deixar cadastrar mais nenhum. Fred, tem que ser apenas 100? Não, você pode definir lá, você pode deixar até um valor indeterminado. Aqui é só para vocês terem uma noção, né? E ver eu trabalhando essa posição aí. Então, se a minha variável pose, que eu estou controlando a posição ou quantidade de usuários, for maior do que 100, eu vou dar uma mensagem falando que, olha, já cadastrei todos os 100 usuários. Notem que, a partir do momento que eu declarei a variável pose, eu já inicializei ela com 1. Tá? Então, automaticamente, ela já começa valendo 1. Se ela não tiver maior do que 100, é porque eu ainda não completei os 100. Se eu ainda não completei os 100, eu vou poder fazer o quê? A inserção dos novos usuários. Como eu não estou tratando nenhum tipo de validação, olha, vou ter um usuário repetido, eu não vou aceitar um e-mail igual, não é o caso nessa primeira aula, até porque ela é a mais simples possível. É só para vocês terem uma noção de como é que se declara uma struct e como é que se insere dados e visualiza. Na próxima aula a gente faz já trabalhando com arquivo para salvar em disco, e aí a gente coloca todas as opções, inserção, alteração, né, a exclusão e a visualização. Bom, se eu quero cadastrar o usuário, eu vou passar a posição que eu estou cadastrando, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, para dentro da variável num, e essa variável num vai alimentar para mim a primeira coluna da minha struct, tá? Que é uma espécie de código do usuário.
E essa primeira coluna da minha struct, toda vez que eu inserir um novo usuário, eu vou incrementar ela de 1. Tá? Então, cadastrei um usuário, cadastrei o usuário 1. Cadastrei o próximo, é o usuário 2. E assim sucessivamente até o 100. Ok? Então, para a coluna, né, número, eu estou colocando o valor de num. Notem que, para mim referenciar onde que eu quero gravar, eu coloco o nome da variável que eu declarei. Né? Eu criei um tipo de variável struct com o nome de cadastro usuários, e aí eu declarei a variável usuários com até 100 linhas, ou até 100 posições. Então eu tenho que chamar a minha variável usuários, tá aqui, entre o colchete, a posição, poderia colocar um número, mas como não tem como eu ficar adivinhando qual que vai ser a posição nesse exato momento, eu utilizo uma variável que começou valendo 1, e toda vez que eu fizer uma inserção, eu vou acrescentar 1 a ela. Tá? Então, ela foi declarada inicialmente com 1, então o primeiro usuário que está sendo cadastrado é o 1. Depois eu solicito que seja digitado o nome do usuário e gravo dentro da coluna usuário. Tá? Depois eu solicito que se digite o e-mail e vou fazer a gravação dentro da coluna e-mail. E aí eu já recebi o código do usuário, o nome e o seu e-mail. Aí eu vou colocar uma outra estrutura do. Para quê? Para que eu faça uma validação, para receber as questões, ou seja, a resposta das questões 1 e questão 2. Por que eu preciso fazer essa validação? A minha questão 1 e a minha questão 2 só tem duas respostas, é 1 ou 2. Então eu não posso aceitar que o usuário digite 3, 0, 1000, 40. Eu só posso aceitar que ele digite 1 se a resposta dele for sim, 2 se a resposta dele for não. Então eu tenho que fazer essa verificação. Aí se eu precisasse 4 respostas, não tem problema, você colocaria de 1 a 4, cada uma correspondendo a uma, e na hora da validação, em vez de você verificar só 1 e 2, você verificaria de 1 até 4. Ok? Então dentro desse do aqui, ó, eu mostro uma espécie de menu, tá? Com a pergunta da questão, ó, questão 1, você gostou do programa? E aí você tem duas opções. Se você gostou, 1. Se você não gostou, 2. Informe a sua resposta. E aí eu vou guardar dentro da variável cas1. Faço a validação primeiro, para só depois guardar dentro da minha struct. Tá? Então eu só vou alimentar a minha struct depois que eu fizer as validações. Aí eu verifico, né, vou fazer a validação. Se a resposta que o usuário colocou for menor do que 1 ou maior do que 2, é um número abaixo de 1 ou acima de 2, então não serve para mim. Eu só aceito a resposta 1 ou 2. Aí eu dou uma mensagenzinha que a resposta está incorreta. Agora, se a resposta foi 1 ou 2, ela está correta. Se ela está correta, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Eu vou sair desse do aqui. Se eu sair desse do, é porque a resposta que está armazenada dentro da variável ques1, ela já foi validada. Ela já sendo validada, aí eu posso eu posso fazer o quê? Eu posso alimentar a minha struct. Então eu vou pegar usuários, que é o nome da struct, da variável que nós criamos, na posição posi, que é outra variável, na coluna q1. Lá eu vou guardar a resposta ques1, porque eu já validei. A mesma coisa eu vou fazer aqui, para a questão 2. Criar um outro do, mostrar o menuzinho e validar a variável ques2. Enquanto o usuário não colocar para mim 1 ou 2, ele não vai sair desse do. A hora que ele colocar um valor 1 ou um valor 2, aí sim ele vai sair do do. Saiu do do, eu pego o valor que está dentro de ques2 e guardo dentro da coluna q2. Dessa forma, eu acabei de cadastrar um usuário. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou mostrar uma mensagem, até para as pessoas que estiverem utilizando o seu programa, ter uma noção do que está acontecendo. Informando que... Conta não, né? Vamos colocar assim, ó. Usuário
cadastrado com sucesso. E aí vai aparecer para ele essa mensagenzinha, e aí ele tem a noção de que cadastrou esse usuário. Vai bater aqui a opçãozinha do else, né? Não estourou a senha, e depois disso eu vou estar fechando o meu if, tá? Da opção 1. Aí eu já vou cair para quem? Para o meu if da opção 2. Que é para quê? Para visualização dos usuários cadastrados. Então, na hora que eu cair aqui na opção 2, eu vou simplesmente fazer uma leitura de tudo que está cadastrado dentro da minha struct. Tá? A minha struct usuários. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer um for. Lembram que eu falei lá no início que o controle que a gente está fazendo de quantidade de usuários é na variável posi? Então, vou utilizar ela. Vou criar um contadorzinho, variável i, acabei de declarar ela aqui dentro do for mesmo. Ela vai variar de 1 até quando a minha variável posi for ela menos 1. Ah, então, se a posição de posi for 100, ele vai de 1 até ela menos 1, até a 99. Por quê? Porque a gente trabalha com binário, né? Começa de 0 até aquele valor, ok? Então ele vai trazer aqui todos os usuários que já estão cadastrados, né? Cada uma daquelas posições, menos a última, tá? Que é a que está em aberto ainda. E aí eu utilizo para mostrar quem? Eu utilizo a variável do tipo struct, que a gente criou lá, usuários e ponto número, usuários na posição i, né? Que é o contador aqui, campo usuário, campo e-mail. E aqui, para mostrar de uma forma mais detalhada, né, a opção das respostas, eu fiz um ifzinho, um if-else da vida. Se ele respondeu 1, vai mostrar que sim. Se ele respondeu 2, vai mostrar que 2. Está armazenado numérico, mas aí a gente faz uma resposta do tipo caractere só para ficar mais graficamente, né, ficar mais fácil a visualização. Mesma coisa que eu fiz para a questão 1, está aqui para a questão 2. Finalizo tudo bonitinho, fechei o for aqui, e aí logo depois eu dou um fim de relatório, só para que o usuário que esteja utilizando tenha uma noção de que acabou o relatório, e aí ele pode só fazer uma simples conferência. Fechando aqui a opção 3, o if da opção 3, e eu não preciso criar, né, um if da opção 3, porque a opção 3 é exatamente a de finalizar o programa. E aí, se a gente executar, vai ficar assim. Está executado aqui o nosso menuzinho principal. 1 para cadastrar usuários, 2 para visualizar os usuários cadastrados e 3 para encerrar. Se eu digitar 3 aqui, ele já encerrou e foi embora. Se eu digitar 1, ele vai me pedir para cadastrar o usuário. Então eu vou fazer uma simulação e vou cadastrar 3 usuários. Depois a gente faz uma visualização desses 3. Então vamos lá, Fred, e-mail, alguma coisa, @com.br. Resposta 1, você gostou do programa? Sim. Já pensou em ser um programador? Sim. Beleza, usuário cadastrado com sucesso, voltou para o menu. Eu quero visualizar. 2, tá lá. Tá? Tudo que foi gravado tá lá. Usuário 1, Fred Gomes, e-mail, a pergunta, você gostou do programa? Sim. Já pensou em ser um programador? Sim. Fim do relatório, voltei para o menu principal. Se eu quiser sair 3, se eu quiser visualizar novamente 2, e se eu quiser continuar cadastrando 1. Então, vamos lá. Maria, sei lá, Sônia, usuário alguma coisa, alguma coisa.br. E aí, resposta, gostou do programa? Sim. Já pensou em ser programador? Não. Beleza. Usuário cadastrado com sucesso, voltou para o menu. Eu quero visualizar, vamos ver como é que está lá. Usuário 1 e usuário 2. Fim do relatório. Beleza. Se eu digitar 3, encerrou o programa, saiu. Ok? Então esse foi um exemplozinho simples de como utilizar o struct.
Lembrando que o struct a gente define como se fosse um novo tipo de variável, tá? Logo no início do programa, e aí depois a gente declara ela, colocando quem? O tipo da variável, que foi o que nós acabamos de definir, e um nome para ela e a sua quantidade. Ok? Próximo videozinho a gente ensina como trabalhar com arquivos, fazer uma gravação, né, no disco para a gente não perder. Porque se a gente executar aqui novamente, ó, e digitar a opção 2 para visualizar, o que eu fiz de cadastro foi só em memória. A partir do momento que eu fechei o programa, isso se perdeu. Então, com o arquivo, a gente vai salvar em disco e ensinar a trabalhar com essa manipulação. Ok? Então, ó, só um exemplo 2, está lá o relatório vazio, não tem nada. A gente poderia até fazer uma validação, né? Se a posição não tiver valendo nada, tiver sem nenhum número, a gente fala que ainda não foi inserido nenhum relatório cadastrado. Mas aí vai demorar um pouquinho mais e não é tão relevante. Ok? Então 3 para sair. Saímos. Bom, e é isso. Vamos ficar